Meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim, sou Jairo Silva. Estou chegando aqui no canal Moriá com mais um Santo do Dia. Você já sentiu que estava lutando sozinho pela sua família? Já chorou por um filho, um esposo, alguém que parecia completamente perdido nesse mundo? Perdido em meio às coisas desse mundo? Já chorou? Você já passou por isso, meu irmão e minha irmã? A história de hoje vai renovar então as suas forças. Nesse vídeo nós vamos conhecer a vida de Santa Mônica, padroeira das mães cristãs. Ela que enfrentou um casamento humilhante, uma sogra terrível, e viu seu filho afundar nos vícios e em uma seita perigosa. Mas ela, vamos dizer, operou o que a igreja chama de um milagre das lágrimas. Isso tudo através de uma corrente de oração e paciência que mudou o destino da história ocidental. Fique até o final para você descobrir a fórmula que ela usou para restaurar o seu lar, que ela usou para restaurar a sua família. Mas antes de eu te perguntar, já é inscrito no nosso canal? Se não, se inscreva, não tem custo algum para você. Além de se inscrever, curta, comente e compartilhe os nossos vídeos. Tudo isso nos ajuda na evangelização. Curtindo, comentando e compartilhando, você ajuda com que o nosso canal chegue mais longe. Você ajuda com que nós atinjamos, vamos dizer assim, a nossa meta, que é evangelizar. Eu conto com você, então curta, comente e compartilhe. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida prece o Senhor. Meu irmão, minha irmã, Mônica nasceu no ano 332, em Tagaste, na atual Argélia. Desde jovem, ela tinha um coração voltado para os pobres. Mas sua vida mudaria drasticamente quando seus pais a casaram com Patrício. Ele era um homem trabalhador, mas tinha 3 grandes defeitos, viu? Primeiro, era pagão e extremamente colérico, bravo. E depois, por fim, viciado em jogos e em mulheres, infiel que só. Para piorar, a sogra de Mônica morava com eles e tinha também um gênio terrível. Com certeza Patrício herdara o gênio da mãe, tadinha de Mônica. Aí eu te pergunto, como Mônica sobreviveu a isso? Com o milagre diário da sabedoria, né? Todo dia ela colocava em prática a sabedoria. Ela usava a regra do quando um quer, 2 não brigam. Era essa a regra que ela usava quando ela era atacada, subjugada. Seu marido gritava, ela se calava. Se ele estava de mau humor, ela mantinha sempre no rosto, sempre na vida, a leveza. Com isso, minha gente, ela evitava as agressões físicas que eram muito comuns naquela época, viu? Naquela época não tinha Lei Maria da Penha. Hoje em dia tem Lei Maria da Penha e veja quantas agressões as nossas irmãs sofrem. Naquela época era natural as mulheres serem agredidas. Podemos dizer que a essa altura a vida de Santa Mônica já era um tremendo sacrifício. E qual o resultado desse sacrifício, meu irmão, minha irmã? No ano de 371, após anos de oração em silêncio, o esposo Patrício e a sogra se converteram e foram batizados na Igreja Católica. Um ano depois, Patrício veio a falecer, deixando Mônica viúva, mas com a certeza de que havia salvo a alma do seu esposo. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo. Mas não pense que acabou. A maior batalha de Mônica ainda estava por vir. Ela estava apenas começando, vamos dizer assim, já que seu filho mais velho, Agostinho, que era, diga-se de passagem, um gênio. Aos 16 anos, ele foi estudar filosofia e literatura em Cartago. E longe de casa,
e sem a figura do pai, Agostinho se perdeu, meu irmão, minha irmã, completamente nesse mundão. Ele entrou de cabeça no mundo dos vícios, no mundo da prostituição, dos jogos, e aderiu-se a uma seita herética chamada maniqueísmo. Com isso, Mônica chorava amargamente. Doía muito para ela ver o seu filho no caminho da perdição eterna. Doía mais, meu irmão, minha irmã, do que qualquer humilhação que ela havia sofrido por parte do seu esposo Patrício. Mas em vez de desistir ou apenas brigar com o seu filho, ela aumentava os seus jejuns, aumentava as suas penitências e aumentava ainda mais as suas noites em claro, rezando pela salvação e conversão do seu filho. E é aí que Agostinho, incomodado pelas cobranças e conselhos de sua mãe, decidiu fugir. Ele a enganou e embarcou escondido para a Itália. Primeiro foi para Roma e depois chegaria em Milão, onde se tornou um professor brilhante de retórica. A essa altura, ele já vivia uma união estável e tinha um filho chamado Adeodato. A essa altura, qualquer mãe já teria desistido. Mas o amor de mãe, o amor de Mônica, cruzou o mar Mediterrâneo. Ela então viajou atrás de seu filho e chegou até Milão. E foi lá, meu irmão, minha irmã, que ela conheceu o bispo Santo Ambrósio, que ao ver o sofrimento e a perseverança daquela mãe, disse uma das frases mais proféticas da Igreja Católica. Ele disse assim: continue a rezar, pois é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, 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 que a santidade da minha vida. E a profecia se cumpriu. Santo Agostinho, atraído pela retórica de Santo Ambrósio, começou a ouvir os sermões daquele bispo. E a semente plantada pelas lágrimas de sua mãe finalmente começou a florescer. Na Páscoa do ano de 387, Agostinho e seu filho Adeodato foram batizados. Veja, minha gente, aquele jovem rebelde, boêmio, se converteu de tal forma que depois da sua morte ganharia os altares e passaria a ser conhecido como Santo Agostinho, um dos maiores teólogos, filósofos e doutores da Igreja Católica de todos os tempos, viu? Passado o tempo, com a missão cumprida, Mônica e Agostinho voltam para a África. E esperando o navio no porto de Ostia, perto de Roma, os dois conversavam sobre as belezas do céu. Mônica então olha para o filho e disse: a mim o que mais pode me amarrar à terra. Já obtive meu grande desejo, que é ver-te cristão. Poucos dias depois, meu irmão, minha irmã, ela então contraiu uma febre forte no dia 27 de agosto de 387, aos 56 anos, Santa Mônica partia para os braços do Pai, para a eternidade, deixando um pedido para que seu filho nunca deixasse de rezar por sua alma. Minha gente, a lição que Mônica nos deixa é profunda e serve de alerta para os nossos dias. Muitas vezes nós queremos salvar o mundo, fazer grandes obras de caridade na rua, mas esquecemos de cuidar e rezar por aqueles que dormem sobre o nosso próprio teto. A nossa primeira e maior missão é a nossa família. Se você está passando por uma tempestade no seu lar, lembre-se de Santa Mônica. Não brigue, ore, não desista, chore diante de Deus. O milagre pode demorar alguns anos, mas ele vem, tá certo? Se essa história tocou o seu coração, curta, comente e compartilhe. Joga esse vídeo no grupo da tua igreja. Nos ajude o Jair a evangelizar. Envie esse vídeo para uma mãe. Envie esse vídeo para alguém que está rezando pela conversão de alguém e precisa de forças para continuar rezando pelos seus. Envie, tá bom? Fiquem com Deus, meu beijo
Até o próximo santo do dia.